Primeira Conferência Livre de Cultura é realizada na Assembleia Legislativa para debater políticas públicas voltadas para a juventude e cultura. Barco Pai é homenageado na Assembleia Legislativa pelas atividades desenvolvidas durante os 10 anos de existência. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: movimentos sociais reivindicaram mais investimentos e atenção aos jovens durante a audiência pública na Alean. E ainda, ministro Celso de Mello vota em favor dos embargos infringentes e na Alean, deputados debatem sobre o tema. Começa agora o programa Bom Dia desta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Com o objetivo de fortalecer a cultura tradicional do Amazonas, representantes dos diversos meios culturais se reuniram na Alean para discutir o assunto na primeira Conferência Livre de Cultura. Para assegurar maior democratização no acesso às políticas públicas voltadas para o meio cultural, representantes das diversas áreas se reuniram na Alean para discutir e elaborar propostas a serem levadas à terceira Conferência Nacional de Cultura, que será realizada em novembro, em Brasília. O representante do Fórum Amazônico de Desenvolvimento Econômico e Cultural, FADEC, Marcelo Dias, explica que o encontro pretende contribuir para a criação da cultura de base nas discussões das políticas públicas, desafio do Plano Nacional de Cultura, assunto a ser discutido em âmbito nacional. Discutir esse tipo de política pública cultural é importante porque a gente vai criar a cultura de base. Sendo assim, a criação de base, vamos instrumentalizar melhores profissionais do mercado e criar novas perspectivas, criando um novo olhar para a cultura. A primeira conferência no Estado foi uma solicitação dos artistas municipais do Amazonas que sentiram a necessidade de discutir o assunto por meio do FADEC, para trabalhar o quarto eixo da Conferência Nacional, denominada Cultura e Desenvolvimento. Nos reunimos, organizamos essa conferência e convidamos as pessoas que quisessem participar, colaborar, para nós reunirmos, escolhermos dentro dos 4 eixos que o Ministério nos forneceu, para poder verificar o que falta, o que nós podemos acrescentar mais para a cultura, não só do município, mas para o nosso estado. Porque nós sabemos que a cultura ainda chega de barco, né, no estado do Amazonas. Então nós queremos melhorar isso. Como é que nós podemos estar ajudando? Através de projetos, oficinas, seminários. Então o FADEC ele vem propor isso. De acordo com o artista amazonense Celdo Braga, o Amazonas precisa criar mais espaço para a divulgação da cultura musical no estado. Manaus não existe ainda um fomento de espaços para o artista praticar o seu trabalho. Os músicos ficam de uma forma muito cruel, sujeitos a tocar na noite, ganhando muito pouco. Então precisamos criar mecanismos, tanto do poder público como do poder aberto, né, do comércio, da indústria, para que entenda que a manifestação artística de um povo é o que credencia junto à impressão, junto à opinião nacional e internacional. Então nós somos veículos de falar bem dessa terra, então é preciso criar espaços que te possam mostrar isso. Os debates sobre a cultura livre estão ocorrendo em vários estados. Deputado Cabo Maciel cobra do DENIT posição sobre a reforma e liberação do porto de Itacoatiara. O local está fechado para embarque e desembarque de passageiros e o prazo para a liberação seria no dia 15 deste mês. Mas, de acordo com o parlamentar, o órgão não apresentou a documentação necessária para a liberação do porto. O complexo portuário de Itacoatiara, município da região metropolitana, distante 265 quilômetros de Manaus, estava previsto para ser reaberto no início do mês de agosto. Apesar do prazo estabelecido, o local continua sem funcionar. Durante seu discurso na tribuna da Casa, o deputado pelo PR, Cabo Maciel, cobrou do governo uma posição sobre a paralisação das atividades portuárias do município.
De acordo com o parlamentar, a Capitania dos Portos fez algumas exigências ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, responsável pela administração do local, para que o porto pudesse ser reaberto para a atracação de barcos regionais. O prazo para protocolar a documentação venceu dia 15 deste mês e o porto do município continua fechado. A Capitania dos Portos fez 5 exigências ao DENIT, 2 muito pesadas, que é o memorial descritivo da obra, e o outro é o projeto assinado pelo engenheiro naval. Essas 2 são as mais pesadas, as outras 3 são mais brandas. E aí eu já conversei com o superintendente do DENIT, Fábio, e ele me disse, tinha me dado um prazo até o dia 15 de setembro para que o DENIT já pudesse protocolar essas exigências da capitania, para que aí o comandante César Borges pudesse autorizar o funcionamento do porto. Enquanto isso não acontece, os sindicatos todos estão parados, os funcionários tendo que vir a Manaus trabalhar, arriscando sua vida, vindo de Itacoatiara para Manaus para trabalhar no Chibatão e outros portos. Por outro lado, as lanchas continuam agindo sem nenhum tipo de segurança, conduzindo as pessoas, pagando uma taxa de 15 a 20 reais para se deslocar até o outro lado do rio, onde está passando uma embarcação que vai direcionada a Parintins, Santarém, Belém. O deputado explicou que a falta desse protocolo da documentação tem atrapalhado o aquecimento da economia de Itacoatiara, a geração de emprego e renda e os sindicatos que estariam operando no porto se estivesse aberto. Cabo Maciel informou ainda que já conversou com o superintendente regional do DENIT, Fábio Galvão, para que o mesmo se desloque hoje a Brasília para tratar do assunto com o comandante da Secretaria Aquaviária do órgão. O parlamentar afirmou que deve aguardar até sexta-feira para obter uma resposta. Caso contrário, entrará com uma ação no Ministério Público contra o DENIT. Eu vou aguardar até sexta-feira. Se sexta-feira o Fábio Galvão não me der um resultado, que hoje ele está a Brasília, foi a Brasília, tratar desse assunto, que ele quer uma definição da reabertura do porto. Se até sexta-feira isso não proceder, eu vou chamar o meu departamento jurídico, vou preparar uma ação e vou fazer as denúncias no Ministério Público Estadual e Federal. O barco Pronto Atendimento Itinerante, um projeto do governo do Amazonas, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, em parceria com diversas instituições, comemora 10 anos em 2013. Na Assembleia Legislativa, uma sessão especial de autoria dos deputados Sinésio Campos e Chico Preto destacou as ações de resgate à cidadania da população interiorana desenvolvidas pelo projeto. O deputado Sidney Leite, líder do DEM na casa, parabenizou o Barco Pai. Sessão especial realizada na Assembleia Legislativa comemorou os 10 anos do Barco Pai. O Pronto Atendimento Itinerante, criado em 2003, até hoje já promoveu mais de 3 milhões de atendimentos em 60 municípios do Amazonas. O projeto percorre as calhas dos rios do interior do estado em 3 embarcações, levando às populações ribeirinhas mais de 20 tipos de serviços. Entre eles, atendimento médico e odontológico, palestras educativas, além de oferecer serviços de expedição de registro administrativo indígena, registro civil, carteira de trabalho, CPF e RG. A titular da Secretaria de Estado de Assistência Social destacou a importância do serviço realizado junto à população ribeirinha. Pronto Atendimento Itinerante, carinhosamente conhecido como Barco Pai, o principal objetivo dele é promover a cidadania. A nossa missão é ir onde a comunidade tem dificuldade de acesso aos serviços básicos. Nós, nos 10 anos que o Pronto Atendimento itinerante está funcionando, nós já atendemos mais de 3 milhões de pessoas em 38 viagens e é um desafio. Toda viagem ela tem uma logística, mas ela tem sempre grandes desafios. Mais importante de tudo é nós termos uma equipe comprometida, uma equipe que passa 2 meses viajando sem ver a família e se dedicando exclusivamente a levar serviço, principalmente serviços básicos às populações ribeirinhas, às populações mais escondidas desse nosso estado do Amazonas.
O Barco Pai conta com as parcerias das Secretarias de Saúde, Segurança Pública, Trabalho, Emprego e Renda, Exército Brasileiro, Banco do Brasil, Correios e Instituto Nacional de Seguridade Social. O presidente da Comissão de Educação da Casa, deputado Sidney Leite, destacou o caráter cidadão do programa. Ele traz a perspectiva de quem está numa comunidade isolada, numa aldeia indígena, ser cidadão. Porque você só garante o exercício da cidadania com os seus documentos. Ter a certidão de nascimento, ter um CPF, ter um título de eleitor. Algo que era inacessível para muitos amazonenses, principalmente aqueles que estão no meio rural, no campo, no estado do Amazonas. Então o Barco Pai representa isso. Representa as pessoas poderem se casar, representa a pessoa poder ter uma certidão de nascimento, representa a pessoa ter um título de eleitor, representa a pessoa ter dignidade. A sessão especial teve autoria conjunta dos deputados Chico Preto e Sinésio Campos, que não puderam comparecer ao evento por motivo de viagem. Uma audiência pública proposta pelos deputados José Ricardo e Vanderlei Dallas discutiu as políticas públicas voltadas para a juventude. Os movimentos sociais reivindicaram mais investimentos e atenção aos jovens. No Brasil, existem aproximadamente 51 milhões de pessoas consideradas jovens. Se encaixam nesse perfil todos aqueles na faixa etária dos 15 aos 29 anos de idade. Justamente por representarem cerca de 1/4 da população total do país, uma série de políticas públicas são necessárias para esses brasileiros. Para discutir as principais questões que afetam a juventude, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa. Os jovens aproveitaram a oportunidade para se manifestar a respeito do assunto. Geralmente as políticas públicas direcionadas para a população geral são políticas que são especializadas nas juventudes urbanas. E nós, como Conselho Estadual da Juventude e membros dos movimentos de juventude, nós estamos aqui para dizer que nós precisamos de políticas específicas para o Amazonas, desde o interior da cidade mais longe, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, até Manaus. Nós precisamos diferenciar, nós precisamos ter políticas públicas adequadas à nossa realidade, adequadas à juventude indígena, à juventude ribeirinha, à juventude quilombola, à juventude pescadora. Nós precisamos ter essa noção de que nós precisamos, além de respeitar, ter também essas políticas direcionadas para essas populações, para essas juventudes. Creio estarmos vivendo num momento propício para isso. Afinal de contas, faz parte do dever do Poder Legislativo conscientizar a juventude de que eles são o futuro do nosso Estado. E a política realmente tem que ser um interesse que tem que estar sempre em pauta pelos jovens. Afinal de contas, eles serão os futuros políticos e governadores do nosso Estado. A audiência também discutiu o Estatuto da Juventude, aprovado no Congresso Nacional e sancionado pela presidente Dilma Rousseff. A nova lei reforça direitos constitucionais, como o acesso à saúde e educação, e cria outros, como o direito à meia entrada em eventos culturais para jovens de baixa renda. Exatamente, eu acho que agora é oportuno a gente fazer o debate sobre o Estatuto da Juventude, que é uma grande conquista da sociedade, dos jovens, né? Já que a juventude representa 1/4 da população brasileira e também aqui do nosso Estado. E o Estatuto está aí, agora tem que sair do papel. O desafio é implementar políticas públicas que garantam o direito dos jovens. Nós temos a questão orçamentária, nós temos a questão de priorizar, as questões relacionadas às várias áreas onde a juventude hoje não tem a devida atenção ainda, criar oportunidades. E as audiências na Assembleia precisam ser um instrumento para pressionar o governo para que coloque já na sua previsão orçamentária e no seu planejamento a prioridade da juventude. Durante o evento, também foi discutida a redução da maioridade penal. Os participantes se manifestaram contra a proposta e defenderam a efetiva aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege os menores de idade. Além dos debates, a Pastoral da Juventude foi homenageada pelos 40 anos de fundação. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 30 graus. Para o município de Itacoatiara, a previsão é de sol com céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 29. Em Jutaí, a previsão é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 29 graus.
E veja a seguir, CPI da telefonia constata que o serviço precário de telefonia afeta áreas como educação e saúde. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Participe do 13º Congresso Amazônico de Gestão de Pessoas e 2º Encontro Regional de Gestão de Pessoas do Setor Público com o tema Transparência e Convergência de Propósitos, Pessoas, Tecnologia e Resultados. 2, 3 e 4 de outubro no Tropical Hotel Manaus. Exposição de produtos e serviços de RH, palestrantes renomados, espaços inovadores e muito mais. Inscreva-se pelo nosso site ou pelo fone 3238-5386. Realização ABRH-AM, TCE-AM. Estamos de volta com o programa Bom Dia. 4 municípios e um só problema. O serviço precário de telefonia extrapola os limites das telecomunicações e afeta áreas como educação e saúde. Em mais uma audiência, a Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu representantes de Altazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea e Manaquiri. As informações coletadas irão compor o relatório final da CPI e servirá para cobrar das empresas concessionárias melhorias no serviço oferecido. Telefonia fixa precária, internet móvel de baixa qualidade, preço alto, sinal fraco ou até mesmo totalmente ausente. A cada cidade visitada pela CPI da telefonia, a comprovação de que esta é a complicada realidade de quem vive no interior do estado.